Olá, bem-vindo ao Papo com Especialista. Este é um programa do Fórum de GR, onde convidamos especialistas para discutir temas atuais e relevantes para o nosso público de gerenciamento de risco. Eu sou Fabrício Souza e nessa edição nós vamos falar sobre o tema Roubo de Carga no Brasil, discutindo os dados de 2020 e a atuação de delegacias especializadas no combate ao crime. Estão conosco o delegado Alexandre Fleck, do DEIC de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temos também a participação do Dr. Osney, do DEIC de Santa Catarina. Muito bem, fiquem conosco, que esse papo vai ser muito interessante. Começando então o nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre os dados consolidados de 2020 em relação aos números do roubo de carga. E eu gostaria de começar ouvindo a opinião do Dr. Osney. Doutor, nós verificamos no ano de 2020 uma redução aproximada de 23% ali no número ante 2019. Óbvio que essa redução ainda muito por conta da própria pandemia, que diminuiu o volume de transporte. E um ponto que chamou a nossa atenção é que, quando a gente traz isso para o número individual, ou seja, a gente pega o número de eventos e o prejuízo final, nós percebemos que, neste ponto, são números piores, ou seja, individualmente, os eventos foram mais focados em cargas de maior valor agregado. Neste ponto, na região que o senhor atende, tem percebido essa tendência? O que você pode nos contar sobre esse detalhe? Bem, Leonardo, aqui no estado, nós, só para contextualizar, em 2015 nós tivemos 606 entre furtos e roubos, 2016 nós tivemos 635, 2017 572, e aí somente em 2018 é que foi criado a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da DEIC com âmbito estadual, para combater esse crime de forma sistêmica e ter uma capilaridade maior em todo o estado. Já no ano 2018, nós observamos uma queda, foi para 168 sinistros entre furto, roubo e saque. 2019, esse número baixou para 60, e o ano passado, 2020, nós tivemos 50 casos envolvendo furto, roubo e saque, 16 furtos, 29 roubos e 5 saques. Então, nós observamos que, nesse período, de fato, no início da pandemia, nós tivemos uma elevação nos crimes, depois houve uma queda, principalmente pelo combate que foi realizado, enfim, até mesmo por essa diminuição da circulação de mercadorias, mas também percebemos essa situação envolvendo o valor agregado. Nós tivemos algumas cargas que foram subtraídas com um valor bastante expressivo, e isso reflete quando há um somatório no tocante aos valores que são subtraídos. Então, também, outra nuance que percebemos aqui no estado, ele está muito relacionado ao tipo ou à quadrilha que vem atuando. Então, você combate determinada quadrilha que tem uma especialidade ou atuação mais acentuada, por exemplo, no crime de salmão, que nós tínhamos aqui na região. Com a prisão dos integrantes, esse crime praticamente foi neutralizado. Posteriormente, veio envolvimento com roubo de resina, mais especificamente polietileno, também um combate e prisões. Isso diminuiu posteriormente as bobinas, também houve uma desintegração total de uma organização criminosa que atuava não só no estado, mas com ramificação para outros estados, e isso reflete nesses números, né? A depender do foco de cada quadrilha, de cada mercadoria que eles buscam. Agora, em 2020, nós tínhamos um bando atuando aqui no estado, roubando carga exatamente disso, envolvendo valores bastante expressivos, casa de mais de R$1 milhão. Tivemos uma operação grande no mês de julho, a prisão de 30 e poucas pessoas, continuam muitas delas ainda presas, por conta dessa investigação, e isso fez com que houvesse uma queda nos números.
mas essa realidade que acabaste de passar, realmente nós constatamos também no Estado. Participa conosco também deste papo com o especialista, o doutor Alexandre Fleck, titular da Delegacia de Repressão ao Furto de Cargas, DEIC. Boa tarde, um prazer poder estar participando com vocês. O prazer é todo nosso, doutor. O que o senhor tem verificado? Essa percepção também é uma realidade aí na vossa área de atuação? E o que você tem verificado de particularidade nesses eventos? Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, a gente observou até uma migração ao contrário, né? O que ocorreu, assim, que ficou bem claro para nós do ano de 2020, de 2019 para cá, né? 2020 e 2021. A gente começou a ter uma migração, a gente teve uma diminuição, né, dos roubos, números gerais, de todos eles, tanto o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de roubo a motorista de carro de entrega, né, que são carros menores, pequenas cargas conduzidas em Fiorinos, Ducatos, enfim, como também uma queda dos roubos propriamente dito de carga, caminhão, rodovia, né? Só que o que a gente notou é que os nossos roubos de rodovia caíram bastante, caíram muito mais do que os nossos roubos pequenos, né? Isso especialmente ali de meados de 2020 para cá. A gente teve alguns trabalhos ali em 2020, aqui pela especializada, claro, também tem trabalho todo das gerenciadoras de risco, tem trabalho da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal, mas a gente fez um trabalho em cima de algumas quadrilhas específicas que atuavam mais aqui no roubo de cargas grandes, né? Nós tínhamos um eixo muito sensível com a da BR-386, nossa conhecida aqui como Estrada da Produção, ela liga Porto Alegre aí até o norte do estado, e nós tínhamos muito roubo entre Porto Alegre e Lajeado, uma seção ali de 100 quilômetros, onde passa muita mercadoria de grande valor agregado. Então, a gente tinha roubos de cargas de eletrônicos, de caminhões de cigarro, né, caminhão inteiro de cigarro. Enfim, ali era um trecho muito complexo para nós, além de uma atuação de uma outra quadrilha também no oeste do estado, estava roubando muita carga de salmão, carne, né, também cargas aí no valor de R$ 1.800.000. E nós temos alguns trabalhos em cima dessas quadrilhas, e desde o último deles, que foi em setembro do ano passado, nós tivemos uma queda drástica desse tipo de roubo, né? Eu acho que de setembro do ano passado para cá, se a gente teve um roubo de eletrônico grande na estrada, foi muito. Então, aqui no Rio Grande do Sul, essa percepção nós não tivemos, né? Pelo contrário, a gente teve uma queda no valor agregado e continua tendo muito roubo desses pequenos roubos, né? E roubo de carga de cigarro menor, e-commerce, esse tipo de coisa, carga de Mercado Livre, né? Mas esses são cargas que vão girar aí no máximo em 70, 80 mil reais. Com essa análise aí, então, doutor, nós podemos ver que teve essa mudança do alvo, né? Passando de cargas de maior valor para cargas gerais, talvez de menor valor, mudando ali também os locais de atuação, saindo da rodovia um pouco, indo para a distribuição. Mas agora a gente pode perceber também que teve mudança do modus operandi em si. Por exemplo, antes eram mais violentos, usavam armamentos mais pesados, mais sofisticados, e agora deixaram de usar. Então, esse modus operandi também mudou, ou realmente são quadrilhas com outro perfil de atuação? Esses pequenos roubos, eles geralmente se dão por indivíduos, dá dizer, um pouco mais aventureiros, né? Não são aquelas quadrilhas altamente organizadas, altamente especializadas, ao contrário do roubo de carga de estrada, onde envolve uso de arma longa, né? Veículos melhores, uma preparação. A gente vê até, às vezes, esses indivíduos, eles têm até um treinamento, né, para o uso dessa arma de fogo, forma de abordagem. Então, como a gente teve a diminuição destas quadrilhas no estado, a gente não observou que houve uma mudança no modus operandi. Pelo contrário, esses pequenos roubos continuam acontecendo da mesma forma, e esses roubos de estrada, que eventualmente ocorrem, também se mantêm mais ou menos na mesma batida, né? A gente acha, inclusive, que os roubos mais organizados, interpretados com, digamos assim, uma audácia maior. A gente teve um período complicado aqui no Rio Grande do Sul de roubo de carga em depósito, né? Então, cargas estão em traslados. A gente teve o roubo no centro da Latam, né? Nós tivemos roubo no centro de distribuição da Claro, enfim, que era um dinâmico de monta muito grande, né? Do Ponto Frio também, levaram ali quase 3 milhões de celular. Isso também parou de acontecer no último ano e meio aqui. Então, o que a gente observa hoje no Rio Grande do Sul, graças a Deus, é um período bem mais calmo e tranquilo em relação ao roubo de carga do que tem sido nos anos anteriores. É muito bom ouvir isso. E a gente sabe que, às vezes, essas médias
elas distorcem bastante a realidade, né? A gente acaba generalizando e até por isso que é interessante fazermos papos como este aqui para poder entender a situação regional e como realmente está acontecendo em cada localidade. Gostaria de saber agora do Dr. Osney, essa mesma questão ainda, como que está o modus operandi das quadrilhas no estado como um todo de Santa Catarina, né? Se tem tido alguma mudança, o perfil de atuação, os alvos mudaram, até as ramificações das quadrilhas, né? Como elas têm agido e o que tem fomentado a ação delas, né? O que leva uma quadrilha a mudar de ramo de atuação ou de forma de agir, doutor? Sim, Fabrício, nós temos algumas quadrilhas que atuam de forma independente, né? A depender também, esse crime ele é muito, a mola propulsora desse crime relacionado a furto e roubo de cargas é o receptador. Então, dependemos de qual é o mercado que está receptando essa carga, qual é o momento em que há uma receptação maior, há uma necessidade maior. Agora, recentemente, percebemos aqui no estado, nós temos na região litorânea, uma atuação muito forte da construção civil, e com a escassez de ferro para a construção civil, observamos uma incidência de crimes que nós não tínhamos aqui na região e que está sendo objeto de combate, né? Então, a depender muito do mercado receptador. Em relação à parte tecnológica, doutor, quando ela é aplicada da forma correta, vocês percebem que este ponto também auxilia, seja no momento de evitar um roubo ou dificultar, ou também, vamos dizer, no caso de um roubo concretizado, de auxiliar nessas buscas, apoiar o trabalho da polícia na parte de inteligência, seja com iscas na carga, ou o mapa do rastreador. Como vocês enxergam hoje esses aparatos que vêm vamos dizer, da iniciativa privada e podem, ou não, né, colaborar com os serviços de vocês? A questão do emprego dessas ferramentas tecnológicas, eu reputo como fundamental, tanto para atuar preventivamente, evitando que esse crime ocorra, na eventualidade dele ocorrer, facilitar a localização, a recuperação da carga e também a investigação. Nós temos muitos problemas relacionados à questão da competência. Saber exatamente uma carga que é de São Paulo com destino a Florianópolis e você não se tem, e com registro no Paraná, por exemplo. Você não tem uma definição exata, ou o inverso, nós temos uma saída muito grande aqui dos portos de Santa Catarina com destino a outras unidades da federação, muitas vezes o registro em São Paulo. E você não tem uma definição exata de onde ocorreu aquele crime, consequentemente, tem uma série de problemas jurídicos, porque você precisa definir quem seria o juízo competente para apreciar as medidas que são pleiteadas durante a investigação. E o relatório de posição, para nós, ele é fundamental, muitas vezes, para fazer uma análise, para saber o local provável, pelo menos, aonde ocorreu esse crime, para verificar uma situação que nós tínhamos em constância aqui no início da atuação da delegacia, que era a retirada do sistema de rastreamento, colocado um veículo de passeio, e esse veículo fazia o trajeto como se fosse o caminhão. Pegamos alguns casos dessa natureza e somente conseguimos identificar pela alteração da voltagem do equipamento quando da transferência. Então, eu reputo como fundamental, extremamente necessário, é uma ferramenta que, obviamente, vem da iniciativa privada, porque as empresas que acabam, até por exigência contratual e de seguro e tudo mais, né, mas isso auxilia e muito o trabalho da polícia no combate a essas organizações criminosas. Muito bem. Gostaria de ouvir agora do Dr. Fleck, como que o senhor enxerga essa questão da aplicação de tecnologia, tanto por embarcadores ou como transportadores, né? Normalmente a transportadora é quem é responsável por colocar rastreadores, iscas de carga, o que isso tem ajudado ou facilitado o trabalho da polícia, porque a gente sabe que do lado de lá também tem quadrilhas que estão muito bem preparadas, né? Tem equipamentos sofisticados, muitas vezes até importados. Como é que o senhor vê o uso da tecnologia para o lado da proteção? Fundamental.
né? Simplesmente fundamental. Não há como conceber não se usar todos os recursos tecnológicos possíveis para evitar um roubo de carga ou para ajudar na repressão a buscar uma carga que foi roubada, quando, como tu bem disseste, do outro lado eles estão trabalhando também, né? Então é uma eterna luta, um jogo de gato e rato, onde um melhora uma tecnologia, eles vêm com uma outra para tentar barrar, e assim sucessivamente isso vai sempre evoluindo. Eu estou aqui na delegacia de roubo de cargas desde 2017, então já estou entrando no meu 5º ano de roubo de carga. Quando eu cheguei aqui, uma carga rastreada, com uma escasinha GPS, tinha um grande valor, né? A gente, nessas cargas menores, então, nós recuperávamos muita carga com o rastreador. Hoje em dia, qualquer ladrãozinho, mais ou menos, tem um jammerzinho de 6 antenas, ele gruda ali, e a isca de GPS já não serve para praticamente nada. Então, hoje já existem aí outras tecnologias, né, que estão se entregando, essa evolução, essa percepção das empresas de que é necessário estar continuamente investindo, continuamente buscando novas soluções, elas têm que entender que isso facilita muito o nosso trabalho depois. E facilitando o nosso trabalho, facilita que a gente consiga deixar esses indivíduos presos e, consequentemente, reduzir o índice de roubo de carga, que é o que a gente tem observado aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, nos últimos anos. Doutor, dando continuidade, a gente tem também um ponto que a gente tem observado, e até uma das funções também do próprio Fórum de GR, que é ajudar nessa parte tanto da parte tecnológica, né, quanto na parte de encurtar os caminhos em relação a todos esses players que estão envolvidos na gestão de riscos, né, onde a gente inclui a segurança pública, a força privada, as gerenciadoras, os transportadores e etc. Como que vocês observam isso hoje? Isso ajuda na dinâmica do trabalho de vocês? O que vocês enxergam neste ponto? Eu acho que não, é impossível se pensar um enfrentamento de roubo de carga pensando exclusivamente em polícia e segurança pública. O grande combate ao roubo de carga, ele envolve diversos, como tu falaste, diversos atores ali, né? E começa lá no gerenciamento de risco das empresas, né? Não há como conceber que tu vá transportar uma carga de alto valor agregado, não vá tomar nenhum tipo de medida, não vai investir em segurança e esperar que depois vá a segurança pública resolver o problema, porque não vai, né? Isso a gente é bem claro. Aqui agora a gente até teve uma empresa muito grande, o Mercado Livre, né? Começou a operar muito forte com o centro de distribuição aqui no Rio Grande do Sul, e invariavelmente os roubos deles começaram a aumentar, né? Roubos, como eu disse, assim, de indivíduos não tão especializados, mas que o mesmo que rouba uma carguinha de cigarro, rouba uma carga de e-commerce, né? E a gente conversando com o pessoal do Mercado Livre, deixar muito claro, a gente faz o possível, a gente vai investigar tudo que puder, mas a gente precisa que eles entendam que eles são alvos, né? Quando eles são alvos, eles têm que se proteger da maneira melhor possível, né? Então a gente passou algumas estratégias até que a Souza Cruz usou, que a Philip Morris usou, a gente conversa muito com essas empresas, a gente tem uma aproximação grande com o pessoal aqui de várias transportadoras, a gente troca muita informação, a gente conversa bastante,
porque é só unindo essas nossas forças que a gente realmente consegue dar um combate efetivo. Uma câmera dentro de um veículo, né, um rastreador de qualidade, tudo auxilia o trabalho da polícia. Então, se as empresas querem ver resultado, elas têm que entender que elas são parte atuante desse sistema de enfrentamento, e não que isso cabe exclusivamente à segurança pública. Agora eu gostaria de ouvir o Dr. Osney. A gente vinha falando aqui da questão do uso da tecnologia, né, para auxiliar na prevenção. Mas a gente sabe que no gerenciamento de risco a gente não pode ficar só monitorando, né, porque as tecnologias são muito voltadas a isso, monitoramento, acompanhamento de viagens, mas a gente sabe que por trás disso tem toda uma situação de inteligência, de planejamento. Então, por exemplo, as empresas têm muitos casos suspeitos de motoristas, de outros profissionais, que não necessariamente vão virar um roubo, né, ou uma fraude, mas, de repente, esse mesmo motorista que não faz uma fraude hoje em uma empresa, amanhã vai fazer em outra. Então, talvez esses dados armazenados podem auxiliar a polícia ou a outra empresa na futura investigação. Então, não basta só monitorar, acho que é muito importante também a questão da armazenagem das informações, né, e compartilhar isso com autoridades, por exemplo. Então, doutor, até que ponto que essa participação das empresas, sobretudo das GRs, pode auxiliar a polícia nessa composição dos casos, né, na investigação e no monitoramento até de quadrilhas? Fabrício, esse contato imediato que nós temos com, e acredito que todas as congêneres do país têm, com a iniciativa privada, seja com as gerenciadoras, com as seguradoras, isso facilita muito, quer pela agilidade da informação, chegar até a delegacia especializada e, consequentemente, você já conseguir iniciar uma investigação de pronto, não se perder elementos, né, porque a investigação está muito relacionada ao tempo. Você vai perdendo elementos quanto mais elastecido fica esse tempo. Então, se você consegue, a tua equipe ir a campo e fazer a coleta das informações, subsidiada já com as informações que as empresas possuem, isso agiliza e muito. Nós temos casos, inclusive, de operação nossa, que nós identificamos uma carga, tínhamos a informação que essa carga era produto de furto. Até então, nós não tínhamos acesso ao boletim de ocorrência, o próprio mandado de busca e apreensão era para apreender essa carga, mas nós tínhamos uma dificuldade de acessar essa informação. Ao cumprir a busca, apreendemos uma carga, imediatamente foi feito contato através dos grupos, que hoje facilita muito, né? Ao mesmo tempo que ele facilita para a atuação do criminoso, ele tem uma abertura, por assim dizer, e uma facilidade, mas também tem o lado positivo, que facilita muito nosso trabalho, e imediatamente, em questão de minutos, nós conseguimos o contato com a empresa, e tivemos acesso ao boletim de ocorrência e possibilitou dar continuidade àquele combate, ou dar cumprimento àquela busca e apreensão do produto e responsabilização dos autores, tanto o receptador, chegamos, enfim, todos os integrantes da quadrilha que atuavam naquela ocasião. Sim, doutor, essa parte dessa integração entre os players, né, seja a autoridade pública ou os embarcadores, gerenciadoras, é muito do que a gente tenta colaborar também por intermédio dos próprios grupos do fórum. E a gente também tem essa visão de que, pelo menos na maioria dos casos, ele ajuda e faz com que se agilize bastante esse contato e reflete, óbvio, nos resultados, né? Então, é muito, muito bom ouvir que, para o lado de vocês também, o sentimento é o mesmo, porque valoriza esse trabalho aí que a gente faz no dia a dia. Sem dúvida, há um complemento, né? Cada área atuando na sua esfera, obviamente que algumas informações elas precisam ser compartimentadas, né? Há necessário um sigilo de algumas informações, mas, no geral, essa troca de informação ela é que propicia esses resultados bastante expressivos. E acredito que seja isso a nível nacional, porque nós vemos os números vem caindo ao longo dos anos. A própria interação que há entre as delegacias especializadas no combate ao roubo de carga também facilita muito. Eu falo mais aqui na minha região, onde eu tenho mais contato com o doutor Alexandre, no estado do Rio Grande do Sul, o doutor Cássio, no estado do Paraná. Recentemente, tivemos alguns casos que teve relação com
o estado de Minas Gerais, também contato com o Dr. Rafael, e isso dá muita agilidade no trabalho e facilita muito para que se tenha um resultado o mais rápido possível. Bom, nós já víamos falando aqui sobre a questão dessas fraudes, né, no sistema de monitoramento, as próprias ferramentas de segurança. A gente tem visto muita questão de fraude, inclusive fraudes em fretes. Tem algumas experiências que o senhor pode relacionar para a gente de casos que vocês atenderam? E, assim, o que está se praticando, né, na questão da fraude? Como é que as quadrilhas têm se comportado com relação a isso, até para burlar sistema de segurança? Quais são as experiências mais recentes que a gente tem quanto a isso? A incidência é bastante grande, Fabrício. Eu já citei anteriormente, pelo menos a realidade do nosso estado, quase que a totalidade dos crimes que são noticiados como roubo, quando há uma apuração e a investigação chega ao término, constata-se que há um furto, seja ele com auxílio do motorista, em alguns casos com transportadores que aliciam o próprio motorista para que esse crime ocorra. Então, só que esse crime ele é dinâmico, esse modus operandi ele é dinâmico a depender de como a polícia está atuando. Você combate aquela modalidade, você esclarece o crime, consequentemente, essas pessoas têm acesso ao inquérito policial e verificam qual é a maneira que a polícia combate. E vai havendo uma adaptação. Nós tínhamos essa situação relacionada à transferência do sistema de rastreamento com carro de passeio. Depois vieram os roubos, muitas vezes registrados em outros estados, e nós percebemos que a carga sequer saiu aqui do estado de Santa Catarina, o caminhão seguiu vazio para fazer o boletim de ocorrência, ou o caminhão ficou em determinado ponto e foi com carro de passeio fazer o boletim de ocorrência. Mais recentemente, nós percebemos e constatamos, principalmente no estado do Paraná e São Paulo, registro de boletim de ocorrência falsos. Ao ser contatado com a delegacia de origem, percebe-se que aquele número não existe. Eles pegam um boletim já existente e fazem uma montagem do documento e apresentam um relato fraudulento. Aqui no estado, nós percebemos uma incidência grande agora relacionado à subtração da carga, sob o argumento de que houve um acidente e um saque da carga posteriormente. Inclusive, agora, recentemente, semana passada, efetuamos prisões nesse sentido. O motorista alega que houve um acidente, houve o saque, não há possibilidade de identificar qualquer pessoa, e com o aprofundamento da investigação, você percebe que todo esse enredo apresentado ele é falacioso, ele é mentiroso. Na verdade, houve a subtração da carga com a participação do motorista e tentou ocultar esse crime mediante um registro de um pseudo-acidente. Sim, doutor, a gente acompanha muito desses casos, né, por intermédio dos próprios grupos do Fórum de GR e notícias que a gente acompanha até para alimentar esses membros do grupo, e a gente tem percebido que principalmente esses produtos, né, as commodities, as cargas de menor valor agregado, têm sido alvo dessas fraudes, até por ela trazer menos implementos tecnológicos, normalmente ter um próprio plano de gerenciamento de risco mais frouxo, vamos dizer assim, ou menos rígido, né? E isso vocês têm percebido também, a exemplo do que o senhor comentou sobre ferro e materiais para construção civil, essa parte de commodities, como grãos e outros produtos, também tem sido um alvo maior dessas quadrilhas nessa fase atual que a gente está passando? Perfeito, Leonardo. Nós temos, sim, fazemos essa análise, né, porque o trabalho de investigação, para que ele surta um efeito, ele é necessário que haja um planejamento em cima daquilo que você constata no dia a dia, que são os registros do boletim de ocorrência, e isso é fomentado através da troca de informações com a iniciativa privada. Nós observamos, sim, que o criminoso ele atua onde há essas vulnerabilidades, onde ele percebe essas janelas que possibilitam a atuação do crime. Essa questão do grão tinha uma incidência grande. Nós fizemos prisões no ano passado e houve pelo menos aqui não tivemos mais registro, mas tínhamos uma incidência também, justamente por isso, porque muitas vezes o valor agregado ele não é tão elevado e
os sistemas de monitoramento, de controle, de fiscalização, ele acaba sendo um pouco relaxado nesse sentido. E isso possibilita, sim, que essas quadrilhas atuem e tragam aí um número bastante elevado de crimes nesse sentido. Agora, direcionando ao Dr. Fleck, essa questão da fraude nas comunicações de sinistro, nas comunicações de roubo nas delegacias, ela tem sido notada no Rio Grande do Sul. Tem tido esses casos onde o motorista simula ali um roubo, vai lá na delegacia e comunica falsamente um crime para esconder, né, um desvio de carga ou para ocultar ali uma entrega dessa carga para um receptador, uma venda no mercado paralelo disso, né? Essa questão é presente na região do Rio Grande do Sul. Tem alguns casos desse tipo onde essa fraude é aplicada para desviar uma futura investigação ou até mesmo para burlar o seguro. Como anda essa questão? Na verdade, isso vem desde sempre, né? Desde que eu cheguei na delegacia de cargos, assim, não é uma nem duas vezes que a gente olha uma ocorrência, lê o relato do motorista e desconfia, né? A gente sabe que isso existe, já tivemos algumas operações aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro claramente de duas que a gente fez em cima de motorista. Recentemente fizemos também aí mandados de busca em alguns motoristas. A grande dificuldade que a gente enfrenta é a prova disso, né? É muito difícil fazer a prova do envolvimento do motorista, até porque eles não falam telefone, né? Basicamente falam por WhatsApp, apagam, geralmente já usam aparelhos que sabem que é muito difícil de fazer a recuperação via Celebrite, né? Então, infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade e, infelizmente, a gente não consegue combater como gostaria. E, inclusive, porque gera um outro problema. Quando nós conseguimos provar que não foi um roubo, mas sim uma entrega de carga, em vez de ser roubo, cuja pena é 4, o roubo qualificado vai ser ali 5 anos e meio para cima, né? Passa a ser um furto qualificado, e o furto tem uma pena de 2 a 8 anos, e é difícil prender pessoas por furto. Então, a gente já conseguiu prova de que o motorista se envolveu, prova de que ele entregou, pedimos a prisão preventiva e o juiz não deu, porque se tratava de um crime sem violência ou grave ameaça. Então, é mais uma dificuldade que a gente enfrenta, né? Nós tentamos sempre estar em cima até para dar questão de exemplo para os demais motoristas, né? Essa recente que a gente fez foram apenas mandados de busca, mas deu uma acalmada. A gente fez o mandado de busca em 3, 4 motoristas aí de empresa de cigarro, e nas 2 semanas seguintes a gente viu que caiu o roubo, né? Então, que só comprova que realmente tem muita carga que é dada, né? Como a gente diz, mas infelizmente esse combate, tem que ser sincero, dizer que ele é realmente muito difícil. Agora, o Dr. Osney tinha comentado com a gente aí em uma outra conversa sobre alguns casos de fraude, inclusive que ele atendeu, sobre falsos acidentes, falsos tombamentos, né? Algo que seria cômico se não fosse trágico, porque é de se pensar que haja essas fraudes na comunicação de um roubo, por exemplo, onde a pessoa vai lá e conta uma historinha. Agora, forjar um acidente, né, um tombamento é algo realmente inimaginável. Há muitos e muitos anos atrás eu tinha ouvido falar sobre isso, por exemplo, para transporte de bebida e etc., onde se subtraía uma parte e depois o motorista tombava realmente propositalmente para, como é uma carga que acaba quebrando tudo, ficava impossível de constatar que ele tinha subtraído anteriormente uma parte, né? Então, isso sim. Agora, o cara tentar só no gogó simular o evento aí de acidente é coisa de brasileiro, infelizmente, né? O povo criativo para tudo, né? Formal, né, principalmente. E a gente percebeu que nós temos alguns casos relacionados a leite integral, né, que teve um motorista que fez vários registros e cai meio que naquela situação de que o furto, um saque, enfim, acaba não indo para a delegacia especializada, ela fica com a delegacia diária, que tem uma fragilidade maior, não tem uma estrutura, às vezes, muito boa para a investigação, ela recepciona os crimes diversos da cidade, enfim, né? E a gente sabe que realmente há saques, né? E eles vê uma janela para atuar. Nesse caso, esse último nós prendemos um motorista, eles não simularam o acidente, não tombaram o caminhão porque o caminhão era o transportador o dono da transportadora estava junto, ele está com mandado de prisão, está foragido, inclusive, né? E
obviamente que ele não queria danificar o caminhão, né? E então eles simularam tudo isso, foram até o local, jogaram um pallet, jogaram uns plásticos lá, uma meia dúzia de garrafa, quebraram uns 2, 3 caixinhas de cerveja para realmente simular o roubo, né? E a gente conseguiu pegar isso principalmente na telemetria. Analisando o relatório de posições, pegamos imagens e comprovamos que realmente aquilo não ocorreu, né? Aquele enredo todo ali era mentiroso. Mas para isso precisa o quê? Precisa ir para cima, precisa investigar, precisa chegar essa informação precisa chegar rápida para nós, ela não pode ser tardia. Chegasse daqui 15 dias, um mês, eu não teria mais imagens lá no local onde a gente conseguiu. Se perde até juridicamente, o juiz não dá uma prisão porque não tem mais contemporaneidade. Então é uma série de fatores que acabam decorrendo dessa atuação, né? Mas no geral, assim, eu vejo que acaba a atuação da polícia, e quando há essa convergência de forças, faz com que esses criminosos eles busquem sair daqui. Temos vários relatos, inclusive interceptação telefônica, em telefones apreendidos, que eles não querem roubar aqui. Vão simular em outro estado, por quê? Porque aqui está estrangulando. Aí você começa a chegar, você começa a prender, algumas situações nós prendemos família toda, porque construíram empresa para lavar dinheiro, empresa para emitir nota, e quando você tem uma abrangência maior na investigação, que você atinge todos, isso afugenta qualquer criminoso, né? Faz com que realmente eles busquem se afastar de onde está tendo uma efetividade. Eu acho que também no caso desta investigação, pelo nosso lado, né, de transportador ou de embarcador, acho que é importante que quem está do lado de cá forneça esse material para vocês ou para a delegacia responsável antes de começar até a parte de oitivas, de entrevistas, né, porque você já vai para essa fase municiado. Senão acontece o que a gente está falando aí de perder o tempo, né? O juiz muitas vezes já tomou a decisão dele e não tinha esse material na mão. Em relação à parte legal, vamos dizer assim, a legislação hoje que temos para este enfrentamento dos agentes, seja o próprio ladrão, o receptador da carga, o que nós avançamos nesses últimos tempos? Isso tem sido mais rígido para, vamos dizer assim, desincentivar esses crimes, ou ainda precisamos melhorar nessa questão? Algumas evoluções a gente teve, graças a Deus, algumas a gente teve, ainda estamos longe do que eu creio que é ideal, mas nós tivemos. Especialmente, por exemplo, quanto ao roubo, né, o pacote anticrime ali endureceu bastante a questão de progressão de pena, né, no crime de roubo. Então, hoje aquele cara que cai no roubo é condenado, claro, tem todo um sistema que demora muito essa condenação, essa execução de pena, mas no momento que ela ocorrer, hoje vai manter preso esse pessoal por muito mais tempo. Então, isso é uma coisa bastante importante, foi uma operação recente que vai ter um reflexo daqui a 5, 6 anos, talvez, mais efetivo, né? Já em relação à receptação, né, é um grande problema, porque o que acontece? A receptação é um crime que tem uma pena muito baixa, mesmo para receptação qualificada, né, que muitas vezes as nossas cargas elas são receptadas por comércios, né, e ali a pena é um pouco agravada, mas ainda assim é uma pena baixa e que é muito difícil convencer o juiz e o Poder Judiciário de que o indivíduo que é receptador tem que estar preventivamente preso. E a prisão preventiva, querendo ou não, ela é o que nos traz muito retorno e impacto nos números, porque esses indivíduos eles não entendem processo penal, eles entendem prisão. O cara não quer estar atrás de uma grade, responder um processo, não responde, pega um advogado e vai empurrando. E prender alguém por receptação e manter preso é muito difícil, porque a lei culmina uma pena branda e porque os juízes muitas vezes não enxergam o que para mim é óbvio, que o roubo só existe porque tem um receptador. Se ninguém receptar a carga, ninguém rouba a carga, né? Então, esse trabalho em cima do receptador ele é muito importante, mas é muito difícil também de ser feito. Às vezes a gente consegue fazer um trabalho mais efetivo quando a gente consegue linkar esse receptador com o ladrão e demonstrar que eles fazem uma organização criminosa, né, que faz tudo parte da mesma coisa. Aí a gente consegue uma punição maior. Se a gente pegar só pela receptação, nós não conseguimos. Aqui no Rio Grande do Sul, até a gente tem uma lei que ela foi, se não me engano, sancionada em 2018 ou 2019, uma lei estadual, que fala sobre o cancelamento do CNPJ, né, da empresa que é flagrada em receptação.
A gente já mandou alguns expedientes adiante, né? A nossa comunicação que cabe fazer. Agora, a efetividade disso eu nunca cheguei a averiguar se realmente está funcionando. Mas a lei, ela foi feita com esse escopo de fazer com que pelo menos o CNPJ seja cassado da empresa, e principalmente na questão, às vezes, de apreensão. A gente pega muita mercadoria, e isso é outra grande dificuldade para combater a receptação, é que muitas empresas, elas não têm controle de lote, né? Ou então tem lotes gigantescos que tu não tem como provar que aquilo que tu está apreendendo é de roubo. Então, tu chega lá, tu sabe que é de roubo, o cara não tem nota fiscal, mas tu não consegue fazer um flagrante de receptação porque tu não consegue provar que a mercadoria é roubada. E muitas empresas realmente não estão nem aí para isso e não têm interesse, porque o custo de implementação de um controle de lote é muito alto. Então, daí entra a questão do financeiro com o da segurança, né? Eles acabam optando por não fazer. Mas aí essa lei também ela trouxe uma possibilidade para nós. A gente chega no local e o indivíduo não tem nota fiscal, a gente pode apreender e ele tem 5 dias para fazer a apresentação da nota fiscal. Caso não seja feita a apresentação, a mercadoria é perdida. Então, isso já é alguma coisa para nós. Pelo menos retirar do indivíduo aquela mercadoria que tem todos os indícios de ilicitude, já é também uma forma de ajudar nesse enfrentamento, porque pelo menos tu descapitaliza ele de alguma forma, né? O dinheiro que investiu naquela carga, ele perdeu. Então, é uma lei estadual, né? A gente faz os procedimentos aqui na delegacia, agora a efetivação disso é feita lá na Secretaria da Receita Estadual, aí eu não sei informar se está sendo tocado adiante ou não. De toda forma, eu acredito que a legislação, sim, talvez tenha que ter uma atenção maior, especialmente aos receptadores que fomentam toda essa cadeia e que atualmente acabam saindo quase que impunes ou com uma punição muito branda perto do impacto que a atitude deles tem no roubo de carga. Sobre esse ponto da legislação, doutor Osney, qual a consideração do senhor sobre a força da legislação atual no Brasil? Falamos sobre receptadores e quadrilhas de roubo, sobre fraude, mas até que ponto a legislação auxilia ou atrapalha o trabalho das polícias, né? Porque muitas vezes a polícia investiga, prende, e aí a legislação acaba que favorece o criminoso de forma que ele não seja punido ou tenha uma punição muito branda. A questão da legislação que a gente não abordou, que é um problema, mas aí é muito mais amplo, né? Eu vejo que há uma necessidade, principalmente do setor, que é um setor pujante, e que às vezes se silencia em relação a intensificar essa questão da legislação, né? De você ter uma legislação mais severa, enfim, buscar essa articulação para que esses criminosos eles tenham cada vez penas mais elevadas, né? Para que não compense, né? Se você entender que eu cometo um crime, levo R$1 milhão, tem uma pena de um receptador de 1 ano, 2 anos, que obviamente não vai ser no regime fechado, ele acaba vendo que isso compensa, né? Então, a gente busca essas alternativas de responsabilizar o cara lá dentro da organização criminosa quando possível, dentro da lavagem de dinheiro. Nós temos esse caso que é uma reclamação constante, né, que eu vejo nos grupos, a questão do jammer, né? O cidadão é preso com jammer, tem. Eu indicio ele pelo crime contra a lei de telecomunicação, e os caras estão sendo condenados. O único desvantagem, por assim dizer, é que esse crime ele acaba indo para a Justiça Federal, né? Porque esse crime é federal e atrai o outro também. Mas a Justiça Federal tem um outro viés, enfim, ela não acaba não sendo o dia a dia dela trabalhar com essa criminalidade que nós estamos acostumados, que é o criminoso comum. Mas, mesmo assim, os caras estão sendo condenados, né? Estão sendo responsabilizados. Então, são meios, são interpretações que nós temos que buscar cada vez mais trazer para dentro do inquérito. Se tem uma lei que possibilita eu responsabilizar esse cidadão lá porque ele está utilizando um jammer, vamos trazer. Se vai ter um inconveniente para a Justiça Federal ou não, é outra história, mas existe uma legislação e eu tenho que aplicá-la, né? Então, há meios para a gente ir combatendo de todos os flancos, né? Agora nós falamos aqui no começo da conversa dos números aí do cenário geral de roubos de carga. A gente tem tido essa queda, principalmente na reta final do ano passado. A gente, claro, relaciona muita coisa com a pandemia, né? Em um certo momento, a produção do país deu uma boa reduzida, o transporte, por consequência, reduziu também. Agora, assim, sentindo o cenário já de reaquecimento da economia, o transporte já a pleno vapor, o senhor identifica qual a movimentação que
as delegacias especializadas estão prevendo para esse movimento, tanto da parte criminal, como as quadrilhas já estão se movimentando, e também das estruturas, né, das delegacias? Como é que está essa preparação para uma retomada de produção nacional? O cenário a gente sempre procura prever, principalmente através dos números, através de mapas onde tem uma atuação maior de quadrilhas, o tipo de crime ou de produtos que vem sendo subtraídos. Então, eu vejo que à medida que você combate, principalmente, eu já falei, a mola propulsora desse crime é o receptador. Quando você consegue combater esse elo e romper esse elo criminoso, os resultados acabam vindo. Eu sempre defendo que ninguém rouba uma carga de salmão para manter num armazém que tem um custo de refrigeração, custo de aluguel altíssimo, né, para esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para vender para alguém. Não, ele já tem um mercado consumidor criminoso, mas tem. Então, a partir do momento que se combate esse delinquente, as polícias vêm cada vez mais, a Polícia Civil cada vez mais se qualificando e buscando atingir a espinha dorsal da atividade criminosa, que é o quê? A questão financeira. Você consegue, paralelo ao crime patrimonial, você responsabiliza esse cidadão também pela lavagem de dinheiro, você consegue descapitalizar esse grupo criminoso, você tira o principal instrumento deles, que é o dinheiro. Sem dinheiro, nem a parte ilícita, nem a ilícita funciona. Todos dependem de capital. E com essa descapitalização, inevitavelmente, você acaba desarticulando essas organizações criminosas e também fazendo com que caia o número de crimes patrimoniais. Por quê? Você quebrou um dos elos desse liame criminoso. Muito bom, doutor. A gente também percebe que sempre que há esse enfrentamento, há essa desarticulação de uma quadrilha importante, pelo menos por um período, até que ela se reestruture ou que assuma uma outra de menor expressão naquele momento, há uma trégua, né, naquela região, e a gente consegue acompanhar isso sempre que há uma notícia de uma dessas desarticulações grandes aí efetivada pelas polícias locais. O que a gente percebe na maioria das regiões é que onde a produção e o consumo caiu bastante, também caiu o roubo de carga, né? Ou seja, caiu a movimentação, por consequência também a interceptação dessas cargas diminuiu. Agora eu gostaria de saber também do Dr. Fleck, se é possível a gente fazer alguma previsão para os próximos passos, né? Imaginando essa retomada da produção, o que a gente pode fazer de forma a se antecipar às atividades criminosas? Na verdade, eu não me arriscaria a fazer nenhum tipo de previsão, né? Quando iniciou a pandemia, muita gente temia que o roubo de carga fosse disparar, né? Até pela questão de desemprego, questão de pessoas com fome, com necessidades. A gente nota que a pobreza cresceu, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, nós não vimos mais gente na sinaleira, agora a gente enxerga, né? Em quase cada sinaleira alguém pedindo uma ajuda. Então a gente tinha muito medo que isso se refletisse num desespero até de algumas pessoas em buscar, né, a sua subsistência, buscar alguma forma de ganhar dinheiro, e que isso pudesse impactar no roubo de carga, e não foi o que a gente viu, né? Era um medo que a gente tinha e não aconteceu. Então, o que vai ocorrer na sequência, eu não saberia dizer se vai aumentar pelo volume de carga transportada ser maior, se pelas pessoas voltarem a ter uma vida um pouco mais normal, as coisas vão voltar, digamos, ao normal, os números vão crescer de novo. Eu não me arriscaria a fazer nenhum tipo de previsão, porque seria apenas uma hipótese mesmo. E para que a gente possa caminhar aqui para o final, gostaria que o senhor deixasse alguma dica ou suas considerações para os profissionais, principalmente do lado privado aqui da gestão de riscos. O que o senhor acha que vai ser as tendências aí para essa retomada? Quais são os pontos de atenção na região específica aí de Santa Catarina? O que o senhor indica para esses profissionais visando colaborar com o trabalho do time de vocês e fazer esse enfrentamento de uma forma mais adequada? Leonardo, nós percebemos nesses últimos tempos que os crimes de roubo propriamente dito eles diminuíram, né? Então, e por quê? Porque houve um combate qualificado,
o judiciário ele está atento à situação, as penas aplicadas, pelo menos aqui no estado, elas são bastante elevadas. Nós temos casos aí de roubos, o cidadão sendo condenado a 14, 15 anos, 16 anos de prisão, e isso faz com que o crime retraia, né? Ele vai migrar para outra modalidade. Ele usa o custo-benefício. Ser condenado num crime de roubo, pegar 16 anos de reclusão, é um tempo bastante elevado que ele vai permanecer encarcerado. Muitas vezes ele já tem antecedentes e isso vai ampliar o período de manutenção dele na cadeia. O que nós percebemos ultimamente? Essa questão do motorista simulando saque, simulando acidente ou simulando roubo. E outra constatação que fizemos é que esses motoristas, quase que a totalidade deles tem um número muito grande já de roubos registrados anteriormente. Então, nós percebemos algumas plataformas que são utilizadas para a contratação e não há um cuidado, em alguns casos, tão específicos de fazer uma busca mais minuciosa na vida pregressa desse motorista. Ainda que ele não tenha, muitas vezes, um indiciamento ou não tenha sido preso, mas aquela incidência de roubos sempre com a mesma forma de agir, sempre aquele carro preto que abordou, que botou o capuz, que levou para o cativeiro. Então, se observa um relato quase que linear em todos os crimes, seja registrado aqui, seja em São Paulo, seja em Goiás, Paraná, enfim, eles usam praticamente a mesma história sempre. Então, vejo que é fundamental que haja um cuidado muito grande na contratação do profissional. Obviamente que muitas informações elas estão em fonte fechada, mas as fontes abertas também possibilitam isso. Muitas vezes uma pesquisa numa fonte aberta vai possibilitar buscar os antecedentes, o comportamento desse motorista e evitar que esse crime ocorra. Então, a dica que eu deixaria, se me permite, é aprofundar cada vez mais a análise daquele que está sendo contratado, porque o embarcador, o dono da carga, está confiando geralmente uma carga de um valor muito elevado na mão de uma pessoa. Recentemente, aqui nós tivemos os últimos casos, muitos deles com dependência química, o cara que tem uma dependência química, que é um escravo da droga, por assim dizer, obviamente que ele tem uma tentação muito grande quando ele está com uma carga de R$500 mil na mão. A facilidade desse cidadão ser cooptado pelo crime organizado, ela se potencializa e muito. Então, eu vejo e reputo como primordial cada vez mais intensificar essa busca e esse levantamento o mais aprofundado possível para evitar que essas pessoas tenham acesso a essas cargas e, consequentemente, pratiquem os crimes. Muito boa essa conversa. Agora, Dr. Fleck, por favor, quais são as suas considerações finais? Tem alguma coisa que a gente não comentou aqui que queira deixar de recado para os nossos espectadores do Papo com Especialista? Bom, achei como um recado final, algo que a gente já tratou aqui, né, que o pessoal da GR realmente se conscientize e tenha a dimensão da importância que eles têm na questão do enfrentamento de roubo de carga. Tudo começa ali, né? Na verdade, a gente brinca que a polícia vai atuar quando o gerenciamento não deu conta, seja por questões próprias ou por questões alheias à vontade, como vir um cara com fuzil e levar um caminhão, né? Então, muita coisa do roubo de carga pode ser evitada com bom gerenciamento de risco sendo feito. E às vezes até empresas, né, não investem, não querem gastar dinheiro, não veem esse investimento, com um gerenciamento de risco mais efetivo, uma empresa que vai fazer esse gerenciamento de uma maneira mais profissional, né, emprego de tecnologia, como a gente falou, mas isso é absolutamente fundamental para diminuir os índices de roubo de carga. Não há como considerar um enfrentamento bom, efetivo, esperar que os índices caiam se não houver um gerenciamento de risco bem feito pelas empresas. E essa foi a nossa edição especial do Papo com o Especialista, falando sobre roubos de carga no Brasil, comentando os dados de 2020 com delegacias especializadas. Nós conversamos aqui com o Dr. Alexandre Fleck. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço. E também a participação do Dr. Osney, delegado do DEIC de Santa Catarina. Mais uma vez eu agradeço o Fabrício e o Leonardo pelo espaço, cumprimento os colegas delegados que também estão presentes nesse trabalho, e deixo um abraço e à disposição da DFRC DEIC de Santa Catarina
para todos aqueles que precisar. Espero que não seja necessário, mas em precisando, nós estamos de porta aberta. Forte abraço a todos. Muito bem. Agradeço a todos que assistiram até aqui, aos participantes. Obrigado a todos que nos assistiram e até o próximo. E fica o convite para vocês aí seguirem o Fórum de GR nas redes sociais. Todas as edições do Papo com Especialista estão no nosso canal do YouTube, então se inscreva para assistir os demais. E a gente se vê nas próximas edições. Um abraço e até mais.